Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar um pouquinho do que a gente pode entender de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na prática, no dia a dia. Então, trazer assim de forma bem prática o que você precisa ter atenção aí dentro da sua empresa para ir colocando sua empresa em adequação à legislação e garantindo a segurança ali para os seus titulares de dados. E quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem que ter sempre atenção nos princípios que norteiam essa segurança da informação, que são a confidencialidade, né, para que a lei realmente traga ali a proteção dessa informação, a integridade, para que esses dados estejam corretos, íntegros, né, não sejam modificados ou alterados ali sem o consentimento ou sem a permissão do titular ou de forma indevida, né? A disponibilidade e acessibilidade, porque a gente precisa garantir aí o direito dos titulares de dados de ter acesso, né? De estar disponível para que eles possam ter acesso. Então, quando a gente fala em segurança da informação, nós estamos falando na necessidade da gente minimizar os riscos ligados a essa informação, né? Que são tratadas ali por essa organização, por essa empresa. Só que para isso a gente precisa que todos estejam envolvidos, né? Todos da empresa estejam envolvidos e se preocupem com as formas de criação, de circulação dessa informação, seja ela por meio eletrônico ou por meio físico. E justamente por isso que são criados políticas, normas, regulamentos, né, com o objetivo de direcionar o comportamento, né, dessas pessoas com quem a empresa se relaciona, para dar uma diretriz ali por meio dos processos e procedimentos adotados na empresa, para evitar que colaboradores, terceiros, né, com quem a empresa se relacione, causem danos por falta de conhecimento dos riscos de algumas atitudes ali ou ações que deveriam ser seguidas, mas por falta desse conhecimento, né, e dessa diretriz deixe de ser seguidas. Então é muito importante a gente trazer tudo isso dentro de políticas e normas. E a gente tem que começar falando da conscientização e treinamento, porque é o início de tudo. A gente não consegue mudar processos, mudar atitudes, mudar pensamentos, mudar a forma com que realizam as ações dentro de uma empresa se a gente não trazer o porquê, se a gente não explicar, né, sobre as responsabilidades, sobre a necessidade de adotar algumas medidas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa realizar conscientização dos funcionários através de treinamento, campanhas sobre as suas obrigações e responsabilidades, né, relacionadas ali ao tratamento de dados que ele faz no dia a dia e como ele deve fazer isso com base na Lei Geral de Proteção de Dados. A gente precisa informar e sensibilizar todos esses funcionários para que eles estejam diretamente envolvidos nessas atividades de tratamento, agora com base na legislação, utilizando o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente pode fazer isso ensinando algumas coisas para eles, como por exemplo, como utilizar controle de segurança dos sistemas de TI relacionado ali ao trabalho direto, ao trabalho diário deles, como evitar eles de se tornarem vítimas de incidentes de segurança corriqueiro, né, tais como a contaminação por vírus, clicar ali em links recebidos através de pop-ups, a questão de ofertas promocionais, o que pode, o que não pode ser aberto ali por e-mail, dentro do WhatsApp, né, que são links desconhecidos e o que é permitido ou não. Então, manter documentos físicos que contenham ali dados pessoais dentro de gavetas e não sobre as mesas. Então, o simples acesso de pessoas indevidas é um vazamento de dados, porque acesso é um tratamento de dados considerado pela legislação. Então, só o fato de estar ali sobre a mesa um documento que outra pessoa não poderia ter acesso, mas estar ali com dados pessoais de algum titular, isso já é um vazamento de dados. Então a gente precisa estar sempre dizendo o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, porque precisa ser lembrado, porque não pode cair no descaso. Então a gente tem que estar sempre lembrando eles de manter os documentos
físicos que contenham dados pessoais dentro de gavetas, no lugar correto onde estejam, para que não fiquem expostos, né? Não compartilhar logins e senhas de acesso, né, na estação de trabalho, então a gente precisa também ensinar eles a respeito disso, ensinar eles a bloquear os computadores, ensinar no sentido de estar sempre retomando, né, a informação, tá sempre fazendo com que eles passem a tornar isso parte da rotina deles, esses cuidados como parte da rotina deles. Então, lembrando sempre de bloquear o computador quando se tratar, né, quando se afastar ali da estação de trabalho, para evitar o acesso indevido de terceiros não autorizados, seguir a orientação, né, das políticas de segurança da informação, criar ambientes organizacionais que incentivem o usuário a informar a respeito dos incidentes e das vulnerabilidades que estão acontecendo ali, né? Então, uma adequação, os cuidados não são feitos só por um consultor, só pelos líderes da empresa, né? Ela precisa da participação de todos. Então, deixar um canal disponível para essa informação, né, a respeito de vulnerabilidades e incidentes que estejam acontecendo é muito importante para realmente trazer efetividade para a adequação. Então, uma outra parte que a gente precisa ali estar trazendo para o dia a dia da empresa e estar colocando a empresa em adequação é com relação ao gerenciamento de contratos. Então, a gente precisa estabelecer cláusulas contratuais a respeito da proteção de dados. Então, alguns contratos que a empresa já tiver, a gente vai trazer os aditivos contratuais. Outros contratos que surgirão dali para frente, precisa já surgir com um olhar de proteger os dados pessoais e com as cláusulas, né, referentes à proteção de dados. Então, a gente vai abordar o que nessas cláusulas? A gente vai abordar as regras, né, para o fornecedor e parceiros, né? Então, o que eles podem fazer com as informações que eles têm acesso, as regras de compartilhamento, a relação entre controlador e operador para se estabelecer ali a responsabilidade de cada um e qual é a obrigação de cada um com relação aos dados pessoais, quais dados são compartilhados ali dentro dessa relação de controlador e operador. Muitas vezes não formula contrato, né, nessa relação, mas é preciso ser estabelecidas essas regras para atuar preventivamente e cumprir o que determina a LGPD. Então, a gente vai trazer orientações sobre tratamento a ser realizado, né? Qual tratamento de dados vai ser realizado ali, tem que estar estabelecido dentro desse contrato para gerar ali mais clareza, né, na relação contratual que tem ali entre o controlador e o operador. A gente vai falar sobre as vedações, né, de tratamentos que são incompatíveis ali dentro e que podem gerar responsabilidades. A gente vai falar sobre, dentro desses contratos, a gente também vai analisar os contratos realizados com os colaboradores, né, para determinar ali as cláusulas de confidencialidade, as cláusulas de responsabilidade do seu colaborador com relação às informações que ele tem acesso, ao tratamento de dados que ele realiza ali dentro da conversa. Então, isso é muito importante. Uma parte realmente muito importante da adequação, que a gente começa a colocar arrumar a casa, né? Arrumar a casa no seu todo e chamar ali os terceiros com quem a empresa se relaciona para realmente ter esse cuidado. Por quê? Porque a lei, ela traz a responsabilidade solidária, né? Então, em razão da responsabilidade solidária, o controlador e o operador respondem ali solidariamente, né, por algum dano que vier a causar aquele titular. Então, a forma que o controlador tem de se proteger, de se resguardar, inclusive o operador de dados, é determinando, né, as cláusulas ali já dentro do contrato e atuando de forma preventiva. Então, aí a gente também realiza de forma prática um controle de acesso. Então, a gente ensina os colaboradores e traz algumas ações para trazer para essa efetividade, trazer efetividade para esse controle de acesso. Então, a gente, né, implementa um sistema de controle de acesso
que é aplicável a todos os usuários, com níveis de permissão na proporção da necessidade de trabalho com o sistema e de acessar os dados pessoais. Então, o que é isso? A gente vai fazer o quê? A gente vai dar acesso, né, para determinada pessoa que exerce aquela função só para o que ela precisa acessar para exercer aquela função. Então, um determinado sistema, a pessoa tem acesso de tudo. Não, gente, não pode ter acesso de tudo se ela não vai mexer. Ela vai ter acesso àquela parte ali do sistema que ela é responsável, que ela precisa movimentar em razão da função que ela exerce, sem ter acesso ao restante das informações que não tem necessidade. Então, quando se usa dispositivos compartilhados, ou mesmo quando se utiliza dispositivos de salas exclusivas, mas que outras pessoas tenham acesso, é preciso ter cuidados com a documentação, com informações sensíveis, né? Recolhendo ali imediatamente para impedir que essa pessoa que não deveria ter acesso, que não é autorizada, tenha acesso a essa informação, porque eu já falei que o simples acesso né, de pessoas não autorizadas é um vazamento de dados. Então, a gente precisa ali estabelecer pontos de entrada e saída de correspondência, né, para que sejam protegidos e monitorados. É preciso ter atenção no acesso de fotocopiadoras, né, scanner, máquinas fotográficas digitais para evitar o uso não autorizado. Configurar as funcionalidades do sistema de controle de acesso que possam detectar e não permitir o uso de senhas que não respeitem um certo nível de complexidade. Então, a gente tem que ter esse trabalho de estar configurando aí estar, né, contratando essas funcionalidades, estar configurando esse sistema ali para que não permita esse uso de senhas padrões, esse uso de senhas que sejam, por exemplo, nome, data de nascimento, né? Essas senhas assim que são facilmente descobertas. Então, implementar um adequado gerenciamento de senha, estabelecendo, né, controles para que seja gerenciado essas senhas. Existe aplicativo que ele permite o acesso, mas não dá a informação da senha. Então, por exemplo, você quer autorizar uma pessoa a mexer em determinado documento. Aí você permite o acesso, ou mexer em determinado sistema. Você permite o acesso, mas você não dá a informação da senha. Então, durante aquele trabalho, a pessoa vai ter o acesso àquilo lá, mas ela não vai ter informação de senha. Então, isso é um gerenciamento, né, de senha e controle a respeito disso. Evitar o uso de senhas padrões é muito importante, né? Porque alguns softwares, hardwares, eles estabelecem algumas senhas padrões. Então, você precisa, né, tá evitando o uso dessas senhas padrões. Utilizar senhas complexas para acessar o aplicativo e outros sistemas informáticos é muito importante. Então, você estabelece ali qual o padrão de senha, né, qual o padrão de complexidade que o sistema vai aceitar com relação às senhas. Não utilizar senhas é também algo muito importante, deve constar na política, né, na política de mesa limpa ou na política de segurança da informação, para que, ou, né, na política de dispositivos móveis, para quê? Para que a pessoa fique claro na cabeça dela que isso é uma, né, que a empresa ela utiliza essa segurança da informação, então ela precisa cumprir isso aí, não colocar uma senha para tudo, né? De contas ou de senhas entre os funcionários também deve estar dentro de uma política para que isso não seja um costume da empresa, né, para a idade, então costuma buscar realizar isso. A gente também implementa a utilização de autenticação de 2 fatores, né, para acessar sistemas ou bases de dados que contenham dados pessoais. Implementar um sistema de controle de acesso aplicável a todos os usuários que acessem o sistema de TI, né? Então, a gente vai colocar um sistema ali para controlar esses acessos.
É preciso orientar os funcionários para não desativar ou ignorar as configurações de segurança, né, na estação de trabalho. Então, costumam ali desconfigurar. Então, a gente precisa trazer essa informação. Mais uma vez, o óbvio precisa ser dito, né? Coletar e processar apenas os dados pessoais que são realmente necessários para atingir os objetivos do tratamento ou para a finalidade pretendida. A gente vai estabelecendo outras necessidades, como evitar a transferência de dados da estação de trabalho para dispositivo de armazenamento externo, né, como pendrive, principalmente se forem particulares. Então, para que não haja essa cópia, né, de banco de dados, então a gente precisa evitar isso, fazer com que seja proibido. Ali dentro dos celulares a gente pode estabelecer o acesso ao banco de dados. Ele tem, né, tecnologia que proíbe ali que baixe essa informação para o celular. Então é preciso tomar cuidados. A gente tem que também inventariar e cifrar dados de dispositivos externos, ou seja, a gente precisa entender o que está fora ali, né? O que tem de informação passeando aí por dispositivos externos e armazená-lo em local seguro. Então, por exemplo, se perde esse dispositivo, se perde esse HD, se perde esse celular, a gente precisa ter esses dados seguros, né, que dão para que você garanta ali a proteção dessa informação. A gente precisa, e para isso é preciso realizar os backups, né? Backup offline, periódicos, armazená-lo, verificar se realmente se estão realizando backups que podem podem ser diários, podem ser semanais, mas que garantam realmente a efetividade, dependendo de dados que são coletados e armazenados, né, no dia a dia ou na semana. A gente identifica qual a periodicidade necessária para isso, para garantir a proteção da segurança da informação. E dentro disso a gente ainda tem que formatar e subscrever mídias físicas, né, que contenham dados pessoais antes de descartá-los. Então, ou mesmo, se possível, destruir as mídias físicas e deixar, né, as digitais ali com as devidas seguranças. A gente precisa estabelecer no contrato de serviço o registro de destruição, de descarte. Então, hoje não se pode mais ficar com os dados ad eterno, vamos dizer assim, né? Existe até uma política de retenção e descarte de dados. Então a gente precisa estabelecer o período que isso vai acontecer, a forma com que isso vai acontecer. Então isso é muito importante para a gente estar trazendo isso para o dia a dia. Então a gente precisa ver, você vê que essas ações são de conscientização, essas ações são de informação, que tem que estar em treinamento, tem que estar em políticas, para que as empresas realmente, para que as pessoas que trabalham ali dentro da empresa realmente estejam colocando isso em prática no dia a dia, né, dentro ali das ações que ela realiza na função que ela exerce. É preciso a gente entender que práticas de segurança da informação devem se sobrepor à comodidade e à agilidade, né? E aí, dessa necessidade aí de fazer de qualquer forma para garantir ali a agilidade, a rapidez no que está fazendo e fazer isso de forma realmente que proteja as informações. Então, nós precisamos estabelecer e educar todos a manter computadores e dispositivos móveis desligados ou protegidos com mecanismo de travamento, né, de tela ali, controlados por senha, quando estiverem ali sem a vigilância ou sem a segurança, né, de visual ali. Então, quando não estiver ali por perto, o computador tem que estar travado, tem que estar com senha para ser acessado. Então, esses são alguns cuidados. E outros cuidados com dispositivos móveis são utilizar técnicas de autenticação de 2 fatores para acesso ali ao dispositivo, né, smartphone, laptops, qual dispositivo, né, se tratar ali do uso diário ali.
Sempre que possível, né, separe os dispositivos móveis de uso privado daqueles que são institucionais. Então, mas isso, né, pode acontecer, pode ser que não aconteça ali sempre. Então, quando você for utilizar um dispositivo realmente do seu colaborador, você busque a né, para a questão institucional, tecnologias que permitam apagar remotamente os dados pessoais armazenados em dispositivos móveis, né? Apagar esses dados ali de forma remota garante que, de repente, um colaborador seu que não deve mais ter acesso àquela informação, e você consegue realmente estar apagando e fazendo com que ele deixe de ter aquele acesso. E finalmente a gente traz algumas necessidades técnicas para proteger as informações, como utilizar conexões cifradas ou aplicativos de criptografias, né, para serviços de comunicação. E finalmente a gente traz algumas necessidades ali técnicas, né, para a proteção da segurança da informação, que são utilizar conexões cifradas, né, TLS, HTTPS, ou aplicativos com criptografia, né, de fim a fim para serviços de comunicação, instalar e manter um sistema firewall, proteger os e-mails, né, com contratação de ferramentas anti-spams, filtro de e-mails, integrar o antivírus ao sistema de e-mail, remover quaisquer dados sensíveis, né, que estejam desnecessariamente disponibilizados em redes públicas, atualizar periodicamente todos os sistemas e aplicativos utilizados, mantendo nas versões atualizadas, né, garantindo ali uma maior proteção à privacidade, adotar e atualizar periodicamente software de antivírus, né, para garantir ali que realmente sejam efetivos na proteção contra os vírus, realizar varreduras antivírus periódicas, né, nos dispositivos e sistemas utilizados, porque não basta ter, né, só o software se ele não é usado, né? Então ali compra, paga ali um software excelente de antivírus, mas não faz essa varredura. Então, realizar um contrato de acordo com o nível de serviço com o provedor de nuvens, né? Então, o que acontece? Você verifica ali o nível de atendimento, o nível de segurança dos provedores de nuvem, e se eles realmente contemplam a segurança de que você precisa. É preciso avaliar o serviço oferecido por esses provedores e se eles realmente têm, né, a informação da segurança que é realizada ali dentro. Então, para de comprar ali qualquer produto que você armazena, é preciso você pagar realmente o provedor, né, que garanta maior proteção a essas informações e colocar ali técnicas de proteção multifator, né, para acesso ali dos serviços da nuvem, não garantindo com que pessoas não autorizadas não tenham acesso a esse banco de dados que contém ali dentro da nuvem que você contratou. Então, essas são algumas formas de se trazer para o dia a dia as proteções necessárias pela Lei Geral de Proteção de Dados, que você pode ir implementando dentro da sua empresa, cada uma delas garantindo ali a proteção e a segurança da informação.